Oi pessoal, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no Super Acadêmico. Hoje eu vou falar sobre uma resenhazinha rápida sobre o livro do Engels, A Origem da Família, a Propriedade Privada do Estado. Esse livro clássico aqui, da sociologia marxista. Antes de começar, se inscreva no canal, viu? A gente está chegando a 500, é capaz de quando esse vídeo sair já chegou a 500. Até ontem estava 497 inscritos, então vamos chegar logo a 500 e vamos ao vídeo, né? Bom, esse livro, como eu falei, é um clássico da sociologia marxista. Foi escrito pelo Engels, até onde eu entendi, depois né, que Marx já tinha morrido. E é uma tentativa do Engels de absorver um pouco da antropologia do Morgan, que é a antropologia clássica do século XIX, né, bem evolucionista, para o discurso marxista, para a compreensão do processo evolutivo das sociedades, de um sistema socioeconômico familiar, patriarcal, matriarcal primeiro, inclusive, até chegar no Estado moderno. E como dentro desse caminho surge a questão da propriedade privada. Bom, o livro ele é construído muito mais com um discurso etnográfico, digamos assim, né? Apesar do Engels não ter feito trabalho de campo, ele não é antropólogo, mas ele cita que visitou alguns lugares onde ele pôde pegar e ver algumas coisas, mas a principal fonte de informação dele é o Morgan, que também não fez trabalho de campo, cujas interpretações culturais e históricas são de segunda mão. Então, do ponto de vista da antropologia contemporânea, né, pós-evolucionismo, a maior crítica das construções teóricas do Engels no livro é essa, né, o fato de que ele faz construções a partir de informações de terceiro a respeito das culturas a qual ele está falando. Então, ele fala, por exemplo, da evolução da sociedade iroquesa na América do Norte. Ele fala do processo de mudança do mundo romano para o mundo germânico, né? Que seria as origens do feudalismo. Ele fala, acho que ele fala do Oriente, se eu não me engano. Ele fala dos francos, tipo os povos que ele cita, mas ele cita alguns povos. Os gregos, né? Ele cita os gregos principalmente. Então, qual é a questão aqui? Ele vai dizer que no início dessas sociedades havia uma conexão muito maior, né? Entre não seria matriarcado, né, mas seria uma ascensão familiar pela via da mãe, né, chamada de matrilinear, especialmente porque não havia uma conexão direta entre a descendência e os pais, né? Você tinha a conexão da descendência, né, os filhos com as mães, não necessariamente com os pais. Então ele diz que no momento dito selvagem, né, transitando da selvageria para a barbárie, o que já é uma classificação evolucionista da época do Morgan, bastante deficiente, né, de classificar os povos entre selvagem, bárbaro e civilizados, mas de qualquer jeito ele vai dizer que nesse momento de selvagem as sociedades tinham o centro, digamos assim, da conexão familiar às mães, às mulheres. E aí ele vai dizer que esse centro familiar através das mulheres, ligados a modelos de casamento que ele disse que existia antes, né? O casamento por grupos, que é um conceito bem interessante, que é a ideia que não haveria o casamento entre indivíduos, mas muito mais entre grupos, né, que estariam como o Levi-Strauss fala, em oposição complementar. Mas isso não chega a vir muito ao caso de como ele constrói a ideia dele de onde surge a ideia da propriedade individual, propriedade privada. E ele vai dizer que nesse processo de selvageria,
essa evolução da selvageria e barbárie vai, e aos poucos, nas diversas sociedades, mudando o modelo de casamento por grupo, né, para casamentos individuais, né, especialmente dentro da chamada gens, né, que é um termo genérico que quer dizer muito o controle social a partir de um grupo familiar extenso. E aí dentro dessa gens haveria os casamentos, e quando surge o conceito, a ideia do casamento monogâmico, ele surge como uma espécie de reforço e é originário também da propriedade privada, porque segundo ele, a partir do momento em que há o casamento monogâmico, em que deixa exclusiva a descendência a um homem só, é que surge a conexão da propriedade com aquele homem, né? No caso o pai da família, e que esses bens, né? Essas propriedades podem ser passados para a descendência, pela herança. Então esse início aí, digamos assim, estaria no mundo da barbárie, segundo ele, pela classificação do Mormon, né? E aí aos poucos vai evoluindo, né? E a gens é superada, que seriam os vínculos familiares, até chegar no Estado, que aí usa como exemplo muito o exemplo da grego, né? De Atenas, da Grécia, dá alguns outros exemplos gregos, e chegando a Roma, né? Como um Estado em que vai se concentrar a propriedade privada na figura do homem, né? Que aí já é a ideia do patriarcado mesmo, e que Roma só vai ser superada, de certo modo, com a ascensão do Estado germânico, já vinculando uma transição do mundo romano, né, antigo, para o mundo medieval, com as origens do feudalismo. Então, o que ele faz, ou tenta fazer, né, é vincular a ideia de família, a ideia de tribo, a ideia de horda, de pátria, né, são conceitos que ele absorve também da antropologia da época, e o conceito de Estado, para dizer que haveria um processo evolutivo em que a maneira como os laços matrimoniais, as relações entre pais e filhos, né, entre mães e filhos, as relações entre os grupos diferentes dentro de uma mesma tribo, né, como a gens se articula, essas gens se articulam para a manutenção da propriedade coletiva, né, para as hierarquias dentro daquela sociedade, né, como da gens e do patriarcado surge a noção de rei, né, de monarquia, e aí vai ascendendo, de certo modo, em um modelo de concentração, né, de propriedade, até chegar ao sistema feudal e, posteriormente, o modelo capitalista, que é o que ele vivia no século XIX. Agora, nesse processo todo evolutivo, né, ele encaixa, né, que a inevitável revolução que estava por vir, né, iria resgatar, de certo modo, os valores matrilineares e coletivos, né, e propriedade coletiva do mundo primitivo, do mundo selvagem, mas é claro, dentro de um sistema de riqueza, né, de acumulação, de distribuição de riqueza, já pós-capitalismo, né? Então aí, assim, as grandes críticas que podem ser colocadas ao livro, né, o livro é datado, né, é bem de uma época mesmo, havia essa crença generalizada no mundo europeu de que havia um processo evolutivo das sociedades, evidentemente sociedades europeias seriam as mais evoluídas, enquanto, por exemplo, na época dele, ele cita no século XIX as sociedades dele como sendo a civilizada, apesar de todos os problemas, principalmente a questão das contradições do capitalismo, mas cita, por exemplo, sociedades indígenas na América como sendo em estado ou de barbárie ou de selvageria, né? Que é aquele pensamento evolucionista típico do século XIX que
imaginava que todas as sociedades humanas estavam indo para o mesmo caminho evolutivo. E essa é uma das críticas a respeito do livro, né, do que contém o livro. O livro, como ele é datado, ele é um clássico, deve ser lido, mas deve-se observar esse tipo de coisa, porque a interpretação a respeito do processo evolutivo da sociedade está errada. Né? As sociedades, elas são diferentes umas das outras, então elas não podem evoluir igualmente. Inclusive a evolução não é progressista, né? Não é progressiva, ela não vai sempre do menos para o mais. A evolução seria no sentido de mudança constante. E além disso, é claro, tem a questão dessa, digamos, essa crença, essa fé muito forte no processo de transformação revolucionária, interpretada por ele e pelo Marx, que dizia que a sociedade civilizada da época, né, a sociedade capitalista europeia, se transformaria numa sociedade socialista comunista, só que moderna e não primitiva, né? Que é o que ele tenta descrever o socialismo, o comunismo primitivo, como sendo sociedades em que não haveria propriedade privada, haveria propriedade comum, né, propriedade coletiva e tal, mas com pouco desenvolvimento das forças produtivas. E já nesse socialismo e comunismo moderno que viria, né, segundo a própria, vamos chamar de a própria cosmologia marxista, haveria uma propriedade coletiva dos meios de produção, mas com muita riqueza, muita abundância, com abundância uma abundância material muito grande, né, diferente do mundo primitivo selvagem. Então, a interpretação dele, a interpretação de Marx também tem dessas características que são datadas, né, são da época do século XIX, essa crença num processo evolutivo, né, e não só do processo evolutivo, mas um processo evolutivo progressivo, né, que está sempre indo para mais, né. Na minha opinião, também tem influência do positivismo. Mas, bom, independente disso, certo? O livro tem esse valor muito, assim, importante de você ter dentro da literatura marxista, que Friedrich Engels é, digamos, o segundo maior representante, já que foi o grande parceiro de Marx durante a vida, uma tentativa de fazer uma interpretação sociocultural a respeito das sociedades que leva em consideração aspectos antropológicos, né? Leva em consideração outros aspectos que não somente os socioeconômicos, mas claro, né, carregado dos preconceitos, né, das falhas interpretativas da época. Não que hoje não haja falha interpretativa na antropologia. A ciência, ela é falha, né? Tem que ser falha, senão vira dogma, vira religião. Então, mas vale muito como isso, certo? Então o livro, ele vale a pena, né? É um livro clássico. A escrita não é muito complicada, certo? Uma escrita relativamente simples, né? Uma escrita bem historiográfica, né? Quase etnográfica, não chega a ser etnográfica mesmo, porque não tem aquele peso das descrições mais densas de cada sociedade, mas ele se esforça para puxar muita coisa lá do Morgan para colocar sobre cada sociedade, especialmente as interpretações que ele faz, né, comparando, de certo modo, a sociedade iroquesa, da germânica e dos gregos, né, dos romanos também, mas grego-romanos, para falar sobre esse processo de surgimento do Estado moderno, a partir dos elementos relacionados com a superação das relações familiares dentro da sociedade, né, dentro dos valores das instituições sociais, para chegar a um Estado que é independente dessas relações, minimamente. Certo? A gente sabe que as relações familiares estão presentes na sociedade o tempo todo, mesmo quando você tem um sistema puramente burocrático, ou tenta ser o mais burocrático possível. Bom, a gente pode falar disso depois no outro vídeo. Estou ficando por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado, sejam estimulados à leitura. Não se esqueça de se inscrever no canal, né? Dar like no vídeo e até a próxima.